Olá, nesse módulo 2 eu trago um vídeo numa semana que nós tivemos tantas coisas a serem discutidas sobre racismo, sobre educação antirracista, e só reforça a necessidade de um trabalho estruturado de educação antirracista nas unidades escolares. Nós temos já, como já foi falado aqui em outros vídeos, não só o que eu falei no módulo 1, mas também no vídeo do Douglas, né? Toda a gama documental estruturada sobre o trabalho com educação, história e cultura afro-brasileira e africana, e também a cultura e história dos povos originários. Nós temos legislações, né? Vamos citar aqui 10.639 a 11.645. Nós tivemos as diretrizes curriculares em 2004 para educação para as relações étnico-raciais. Nós tivemos as orientações pedagógicas em 2006 para que esse trabalho se concretizasse no chão da escola, e nada disso se consolidou. São leis, documentos que alteraram a LDB, mas que continua no chão da escola, sendo referência para alguma comemoração em novembro, uma semana, um dia, e isso não estava na estrutura no cotidiano, não estava incorporado no currículo. Aí chegamos em 2020 com a 14.113, a lei do novo Fundeb, que vai mexer no bolso, né? Que atrela recurso a resultado, e que atrela recurso ao resultado da redução da desigualdade. Esse aluno que tem um contexto histórico no nosso país de racismo estrutural, de exclusão durante séculos nesse país, esse povo foi excluído do chão da escola, de repente se torna prioridade, de repente não, né? Depois de um longo processo de construção, se torna prioridade no chão da escola. E o que se fazer com essa escola que foi estruturada num processo excludente, foi estruturada no mito da democracia racial, foi estruturada num contexto histórico de materiais didáticos todos focados numa educação pensada com o olhar do colonizador, com o olhar eurocêntrico, e agora precisa pular para o outro lado e pensar nesse aluno como prioridade, e pensar na redução de desigualdades e de como trabalhar isso cotidianamente no chão da escola. A PENERC, que nos traz vários eixos, no seu eixo 5, coloca a questão do protocolo de identificação e resposta ao racismo. É um dos eixos da PENERC. E nós tivemos o lançamento desse protocolo, né, o livro do protocolo caderno, é um caderno do protocolo estruturado para cada segmento da educação básica e também para os institutos federais e para o ensino superior. Mas nós vamos apresentar aqui, né, trazer para essa discussão o protocolo que envolve a educação básica. São 4 livros, 4 cadernos. Um caderno para a educação infantil, um caderno para os anos iniciais, um caderno para os anos finais e um caderno para o ensino médio. Nesses 4 cadernos, né, cada um tem um desenho de um protocolo de acordo com as especificidades de cada segmento. Ele tem toda uma orientação inicial, os marcos, né, marco político institucional, toda a base legal. Eu aqui citei algumas legislações, mas ele tem toda uma base, um aparato legal completo para que a gente entenda todo o respaldo legal que faz com que hoje esse trabalho seja obrigatório e prioritário no chão da escola. Tem todo um capítulo que fala sobre a promoção da igualdade e entra no cerne do material,
que é a identificação e resposta ao racismo nos anos iniciais do ensino fundamental. Eu estou aqui com o caderno dos anos iniciais para conversar com vocês, mas cada um tem o seu protocolo específico. Fala das responsabilidades institucionais, do sistema de garantia de direito a crianças e adolescentes, como fortalecer a efetividade desse protocolo na escola, porque não dá para ter mais um documento que vai se perder, como alguns desses que eu citei aqui anteriormente, que seja estruturado para ficar na gaveta, no armário, esquecido, né? Tem sugestões de formulários de registro, porque a gente fala muito aqui hoje em dia e fala nesse documento também. Tem sugestões para o fluxo simplificado para divulgação e várias referências. Mas o que eu gostaria muito de trazer para vocês desse material é na sua página 23, que fala especificamente dessa resposta ao ato de racismo. Como agir, como pensar essa resposta. E, além de tudo, nesse material também tem alguns exemplos de como esses atos acontecem, como que a gente vai identificar isso dentro da escola, de acordo com a faixa etária, como eu falei, ele é organizado, de acordo com o segmento, como constituir uma comissão que vá olhar esse olhar, mas principalmente recomenda-se que essas escolas tenham um mínimo de olhar para essas ações. E eles elencam 6 pontos para que a gente possa pensar e refletir sobre isso. O primeiro deles é identificar a questão do racismo e interromper esse fluxo. Não dá mais para a gente ficar achando que é mimimi, achando que, deixa quieto, tudo você sente também que é racismo, tudo. Não. Identificar o ato, entender o que é, para isso é necessário formação, para a gente entender essa estrutura e interromper. A partir daí, a segunda sugestão que vem nesse protocolo é o acolher e proteger. Você precisa acolher esse aluno que sofre o racismo, proteger esse aluno, mas também ouvir e acolher o lado do aluno agressor. Por que aquilo está acontecendo? Qual é o seu posicionamento em relação àquilo? Não ter só uma visão punitiva. O terceiro item sugerido é o registro. Inclusive, no documento tem alguns modelos de formulário de registro. Não dá mais para acontecer, passou e ficou. A gente precisa registrar. E o registro faz com que a gente tenha dados, tenha materiais. Eu participei uma vez de uma palestra que o diretor ele criou código. Então ele tinha tabulado todas as questões que aconteciam e não passava pano nos nomes, não. Racismo, homofobia. Então ele tinha, ao final de cada semana, quais turmas cometeram tais atos e o quantitativo, né? Onde que está chamando atenção? Olha essa turma aqui, olha quantos registros nós tivemos com esse código de racismo nessa turma. Ali precisa de uma ação, de uma intervenção. Então, se eu não registro, no dia a dia da escola, no público da escola, essas coisas passam. Outra questão, o diálogo com as famílias. O diálogo com as famílias é fundamental. Os pais precisam entender o que está acontecendo. Os pais precisam entender porque hoje o filho dele é prioridade dentro da escola. E muitos desses pais, talvez até não veem essa escola com bons olhos porque eles passaram por questão de racismo dentro da escola e não olham para isso com bons olhos. Então a escola precisa trazer essa família precisa entender o que está acontecendo, como as gerações jovens são essas, por que a redução das desigualdades socioeconômica e racial hoje em dia é uma prioridade. Um outro item é a implementação de ações pedagógicas, uma questão extremamente necessária. Como trabalhar com essas questões, como o pedagógico, o chão da sala de aula, o dia a dia,
como que eu vou pegar esses dados que eu tenho e transformá-los em aprendizagem, recomposição de aprendizagem. E por último, o acompanhamento. A gente precisa monitorar, a gente precisa entender esses nossos dados que os registros estão nos trazendo, quais os números de desigualdade a nossa escola tem, acompanhar para poder reverter. Resumindo, esse documento não é um documento mais que vai poder ficar engavetado na escola. Ele precisa ser estudado,